Milionário à beira da morte e traído pela própria esposa, deu 100 mil à menina humilde e disse: corre. Mas o que ela fez depois chocou o Brasil inteiro. Antes de começarmos essa história emocionante, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O céu estava limpo, azul demais para ser inocente. O campo era silencioso, tão perfeito que parecia fingir. No centro daquela calmaria ensaiada, Miguel respirava fundo, sem saber que aquele poderia ser o último gole de ar que tomaria com plena consciência. Lorena estendia a toalha vermelha sobre o gramado com precisão cirúrgica. Vestia um chapéu branco largo, óculos escuros e um vestido floral que tremulava com o vento. O sorriso que exibia era ensaiado, milimetricamente desenhado para parecer amor. Não era, era cálculo. Trouxe seu vinho favorito, querido, disse ela, puxando da cesta uma garrafa francesa envelhecida, enquanto sua voz deslizava com doçura venenosa. Miguel assentiu com um meio sorriso, o tipo de expressão automática de quem já não espera nada da pessoa à sua frente. A ausência de brilho em seus olhos gritava mais do que qualquer palavra que pudesse dizer. Ele já não amava Lorena, não confiava nela, mas também não tinha mais energia para confrontos. Lorena serviu o vinho com uma delicadeza que beirava o ritual. O copo dele veio primeiro. Ela o segurou por alguns segundos a mais, olhando o líquido rubro com atenção. Depois, entregou a taça a Miguel com mãos firmes e olhos frios por trás das lentes escuras. Ele pegou. A nossa vida, ela disse. Ele hesitou. Então brindou, sem entusiasmo, e bebeu. O gosto era estranho, familiar e estranho. Uma doçura ácida, metálica. Lorena se levantou, girou nos calcanhares e começou a caminhar para longe, como se fosse apenas esticar as pernas. Você não vai beber? Perguntou ele, sentindo uma ardência subir pela garganta. Ela sorriu de costas. Já volto. Segundos depois, o mundo de Miguel começou a girar. Primeiro, veio a vertigem. Depois, a sensação de que seu coração batia fora de ritmo. Ele tentou levantar, mas as pernas não responderam. Caiu de lado, o copo se espatifando na grama. A respiração ficou pesada. As árvores ao redor começaram a dançar lentamente, como se zombassem dele. As folhas farfalhavam sons distorcidos, longínquos. Lorena olhava de longe, imóvel, com o celular na mão. Tocava na tela com calma, como quem pede um carro por aplicativo. Seu olhar jamais retornou ao marido que agonizava. Apenas se virou, ajeitou o chapéu e sumiu por entre as árvores. Miguel estendeu a mão, engasgando, os olhos se enchendo de lágrimas, não de dor física, mas de traição. Ele tentou gritar, mas a voz não saiu. Só o silêncio respondeu. O céu azul continuava ali. O campo continuava bonito. Nada parecia fora do lugar, exceto um homem morrendo, abandonado, com o gosto do veneno ainda na boca. A consciência de Miguel se fragmentava em ondas. Ele via flashes do rosto de Lorena, não como ela era agora, mas como tinha sido um dia. Jovem, vibrante, apaixonada. Depois, uma sombra se impunha sobre a lembrança. Os olhos frios, os gestos mecânicos, a ausência de alma. A transformação, a mentira. Seus dedos agarraram inutilmente a grama. A pele da mão arranhou uma pedra. A dor foi mínima, mas o suficiente para lhe dar algo que a mente ainda entendia. Ele ainda estava vivo. Por pouco. A visão escureceu, mas a audição permaneceu por mais alguns segundos. Foi nesse instante que ele ouviu passos, rápidos, leves, femininos. Meu Deus! A voz não era de Lorena, era jovem, assustada. Miguel tentou abrir os olhos. Viu apenas vultos e sentiu mãos suaves tocarem seu rosto com urgência. Meu Deus! Ana soltou a cesta de vime no chão. Os galhos de alecrim e arruda se espalharam pela grama, mas ela mal percebeu.
A alguns passos à sua frente, um homem jazia caído, o rosto pálido, a camisa amarrotada, o peito subindo e descendo de maneira irregular. A cena parecia ter saído de um pesadelo ou de um filme, mas era real, real demais. Ela correu até ele e se ajoelhou, ofegante. Senhor, o senhor me escuta?" Ele não respondeu. Os olhos estavam semiabertos, o olhar perdido no vazio, a pele úmida e fria. Ana colocou 2 dedos no pescoço dele, um pulso fraco, muito fraco. "Vó", murmurou tremendo, "eu preciso de ajuda." Ana se levantou num pulo e saiu correndo pela trilha de terra batida que conhecia desde criança. Seu coração disparava tanto pelo susto quanto pela urgência. A casa ficava a 15 minutos de caminhada, mas ela não podia perder tempo. Pegou um atalho por dentro do mato, cortando a lateral da colina. Galhos a arranhavam, mas ela nem sentia. Corria com uma única imagem na mente: o homem morrendo sozinho no campo. Ao avistar o telhado da casa, gritou com todas as forças: "Vó, socorro! Tem um homem! No campo! Ele está morrendo!" Dona Elza, uma senhora de cabelos grisalhos presos num coque baixo, saiu da cozinha enxugando as mãos no avental. "Como assim, menina? Vem comigo, agora!" ofegou Ana, puxando-a pela mão. "Espera, leva isso aqui." Ela estendeu um pequeno frasco âmbar com gotas de uma solução escura. "Se for o que eu tô pensando, a gente vai precisar." Elza chamou um vizinho, Raimundo, que morava 2 casas adiante. Um homem forte, de meia idade, sempre disposto. Os 3 correram juntos até o local. O homem ainda estava lá, deitado de lado, pálido como cal. A toalha de piquenique estava amassada ao lado dele. Um copo quebrado, um cheiro adocicado no ar. Elza não precisou de mais que um olhar. O envenenamento. "Tem certeza?" perguntou Raimundo assustado. "Tenho. Vi isso muitas vezes na juventude. O hálito, os olhos, o suor frio. Foi veneno em dose alta, talvez mistura com álcool. Se a gente não agir agora, ele não sobrevive." "Leva para onde? Hospital?" Elza negou com a cabeça. "Se levarem para o hospital, morre no caminho. Vamos para minha casa. Eu dou um jeito." Sem questionar mais, Raimundo pegou o homem nos braços. Era leve como um saco de roupas molhadas. Ana foi na frente, abrindo o caminho. Ao chegarem à casa, improvisaram uma maca sobre a cama da sala. "Ana, traga o carvão e a infusão de boldo, rápido!" Elza colocou o ouvido no peito do homem, mediu o pulso, checou os olhos. Estava no limite. Miguel não tinha mais tempo, precisava reagir, ou a noite o levaria. Ana voltou com as ervas. Elza esmagou as folhas e misturou com um líquido escuro. Em seguida, forçou Miguel a engolir, mesmo que inconsciente. Isso vai fazer o fígado dele lutar. Se ainda tiver luta nele, ele fica. Miguel gemeu, o rosto se contorcendo levemente. Ana prendeu a respiração. Ele está reagindo? Ainda não. Mas vai. Tem que ir. As horas seguintes foram de silêncio tenso. Miguel suava em bicas, tremia, murmurava palavras soltas. Em determinado momento gritou: "Lorena!" Ana e Elza se entreolharam. "Lorena quem?" perguntou a jovem. "Talvez a mulher que fez isso com ele", respondeu a avó, sombria. Raimundo voltou para casa depois de algumas horas, prometendo manter segredo. Elza preferia assim. Se a polícia soubesse, talvez fosse tarde demais. O mundo lá fora não tinha a delicadeza daquelas mãos que agora cuidavam de Miguel com tanto empenho. Naquela noite, Ana dormiu sentada ao lado da cama, segurando a mão do desconhecido. Mesmo exausta, não desgrudou os olhos dele. A qualquer sinal de melhora, acordaria a avó. Por volta das 3 da manhã, Miguel mexeu os dedos. Às 4, tentou abrir os olhos. Às 5, respirou fundo como quem retorna de um mergulho longo demais. Ana acordou com o som da respiração dele mudando. "Vó, ele está acordando!" Elza entrou com uma vela acesa. Se aproximou devagar.
Miguel abriu os olhos devagar. Estavam vermelhos, confusos. Encarou o teto por longos segundos antes de desviar o olhar para a jovem ao seu lado. Onde estou? Ana sorriu aliviada. Em segurança. A gente te achou. Te salvou. Quem são vocês? Meu nome é Ana. Essa é minha avó, Elza. Estamos na zona rural, perto de São Sebastião do Campo. Ele fechou os olhos. Tentava lembrar. A dor de cabeça era insuportável, como um ariete pressionando a têmpora. Meu nome é... Ele parou. Vazio. Elza tocou seu pulso. Não se esforce. O corpo ainda está lutando. Foi veneno? Murmurou ele. Foi, mas não matou. Devia ter matado, disse e virou o rosto. Ana sentiu um aperto no peito. Não diga isso. Miguel respirou fundo. O quarto era simples. Um criado mudo com uma vela. Uma estante com livros antigos. Uma cortina de chita colorida. Eu preciso saber quem sou. Vai saber. No tempo certo. Elza saiu do quarto e voltou minutos depois com um pano quente e uma tigela de caldo. Tá fraco, mas vai ajudar a te manter aqui. Miguel bebeu devagar, os olhos grudados na chama da vela. Lorena, disse, quase em sussurro. O nome, Lorena. Ana parou. Era quem estava com você? Ele fechou os olhos, tentando puxar a imagem. Vinho. Ela me deu vinho. Depois, tudo girou. Elza assentiu. Foi premeditado. Misturaram algo no vinho. Uma mulher fez isso com você, Miguel. Ele arregalou os olhos. Miguel? É meu nome? Sim, respondeu Ana. Estava escrito numa etiqueta na camisa. Miguel S. Ele sorriu de leve, como quem reencontra um pedaço de si. Ana se levantou, foi até um pequeno aparelho de rádio e o ligou. A estática preencheu o ambiente até que uma voz surgiu. Continua o mistério sobre o desaparecimento do empresário Miguel Silveira, visto pela última vez há 2 dias em uma propriedade afastada, na companhia da esposa. Silêncio. Ele virou-se para Ana, em choque. Eu sou esse homem. Ela assentiu. Milionário, pelo que estão dizendo. Ele tocou o rosto incrédulo. Então, ela conseguiu. Ainda não, disse Elza. Mas agora você precisa escolher. Vai ficar escondido e se recuperar. Ou vai à polícia. O dilema era real e perigoso. Miguel olhou para as 2 mulheres. Eu só sei de uma coisa, disse com a voz mais firme. Eu tô vivo. E ela não esperava por isso. As primeiras horas de Miguel consciente foram como um barco furado em alto mar. A cada tentativa de se lembrar, mais confusão entrava em sua mente. Mas o verdadeiro inimigo não era o esquecimento. Era o veneno que ainda pulsava silenciosamente em seu corpo, corroendo forças, apagando resistências. Na manhã seguinte à breve recuperação, seu estado piorou. Ele está ardendo em febre, disse Ana, encostando a mão em sua testa. Tá queimando, vó. Dona Elza se aproximou e analisou os sinais. Os lábios secos, o suor frio, os olhos revirando lentamente sob as pálpebras. O veneno ainda não foi totalmente metabolizado. Pode ter atingido o fígado. Precisamos agir agora. Sem perder tempo, foi até a pequena estante da sala, onde guardava vidros e potes com nomes escritos à mão. Pegou folhas de jurubeba, um frasco com extrato de boldo do Chile, lascas de unha de gato e uma raiz escura, quase petrificada. Ana, me ajuda a preparar a decocção. Vai levar um tempo. Enquanto a avó mexia nos ingredientes, Ana correu até o quarto da mãe. Natália estava deitada, envolta por cobertores finos, tossia, fraca. A doença que a corroía há meses, uma infecção pulmonar persistente, não dava trégua. Ainda assim, ao ver a filha aflita na porta, forçou-se a sentar. O que houve com o moço? Perguntou com voz rouca. Ele piorou, mãe. Tá com febre alta. Vó tá fazendo o remédio, mas... Preciso que a senhora fique com ele enquanto a gente termina. Natália assentiu. Mesmo trêmula, se levantou e caminhou até a sala. Sentou-se ao lado da cama improvisada e segurou a mão de Miguel. Seus dedos estavam gelados como pedra. Aguenta, moço.
Você já voltou uma vez, vai voltar de novo. Miguel delirava. Murmurava palavras soltas. Vinho, Lorena, me matou. Por quê? Natália, com a calma de quem viveu muitas perdas, apenas o embalava com frases suaves. Agora não é hora de partir. Fica mais um pouco. Vai ver que ainda tem coisa boa esperando. Na cozinha, Dona Elza fervia a mistura em um fogareiro a carvão. Quando ferver, diminui o fogo e deixa apurar. Tem que ficar espesso como um xarope, explicou a neta. Ana observava tudo com os olhos úmidos, mas sem chorar. Não tinha tempo para lágrimas. Vó, e se não funcionar? Vai funcionar. E se não for suficiente? Dona Elza parou o que fazia e olhou nos olhos da neta. A gente está fazendo o possível. O resto não é com a gente. 2 horas depois, o xarope estava pronto. Escuro, amargo, com cheiro forte de terra e resina. Ana levou com cuidado até Miguel. Ele tremia tanto que o lençol sacudia. Vai doer, mas vai ajudar, disse a avó, e forçou pequenas colheres em sua boca, uma de cada vez. Miguel resistia inconscientemente, tossia, engasgava, mas aos poucos o líquido descia. Durante o resto do dia, Ana não saiu do lado dele. Molhava panos e trocava compressas, esfriava a testa, falava baixinho histórias da infância, mesmo sem saber se ele ouvia. Na segunda madrugada, algo mudou. Ele parou de suar. A pele antes pálida começava a recuperar cor. A respiração, que antes era irregular, agora seguia um ritmo mais constante. Dona Elza percebeu primeiro. Ele está reagindo. Ana se aproximou, esperançosa. Isso quer dizer que o corpo está voltando à luta. O remédio segurou a onda. Agora ele precisa de tempo. Na manhã seguinte, Natália trouxe um prato com caldo de feijão e arroz amassado. Se ele acordar, tem que comer. O corpo precisa de força. Ana agradeceu em silêncio. Sabia o quanto custava para a mãe ficar de pé por tanto tempo. No meio da tarde, os olhos de Miguel se abriram devagar. Ele piscou várias vezes, como se testasse se estava mesmo acordado. Ana, murmurou. Ela quase deixou cair a tigela. Tô aqui. Onde? Ainda em nossa casa. Você tá seguro. Ele fechou os olhos de novo, fraco. Mas pela primeira vez em 2 dias, um traço de alívio passou por seu rosto. Mais tarde, com o corpo ainda febril, Miguel virou o rosto em direção a Ana. Você me salvou. Ela segurou sua mão. Não fui só eu, foi minha família também. E você, por não desistir. Ele a olhou com mais firmeza. Os olhos ainda estavam vermelhos, mas havia vida neles. Eu quero saber quem eu sou. Tudo. Mesmo que doa. Ana assentiu. A gente vai descobrir. Mas agora, primeiro você precisa viver. Naquela noite, a família se sentou à mesa com as velas acesas. Comida simples, mas quente. O silêncio entre eles era grato. Miguel, no quarto ao lado, dormia profundamente. Respirava com dificuldade, sim, mas respirava. E em uma casa esquecida por tantos, 3 mulheres, uma idosa, uma jovem e uma doente, tinham vencido por hora a morte. O cheiro de chá de camomila pairava no ar como um sussurro. A luz do sol entrava pela janela de madeira em frestas suaves, desenhando listras douradas sobre a colcha simples. Um galo cantou ao longe. O mundo despertava com lentidão e paciência. E naquele mesmo instante Miguel abriu os olhos. Não de forma cinematográfica, não com um salto na cama, nem com um grito de susto. Foi um abrir hesitante, gradual, como quem emerge de um sonho longo e turbulento. Os olhos tentavam focar os objetos ao redor. Um teto de madeira, um armário antigo, cortinas floridas. A sensação era a de estar longe de tudo. Ele franziu a testa. Tentou se sentar, mas o corpo não respondeu. Um peso invisível o mantinha colado à cama. O coração acelerou. Não reconhecia o lugar, não reconhecia a si mesmo. Foi quando Ana entrou no quarto com uma tigela fumegante nas mãos. Parou ao vê-lo acordado e sorriu. Um sorriso de surpresa contida, como se não quisesse assustá-lo. Oi? Ele piscou.
Você... Quem é? Ana se aproximou devagar, colocando a tigela sobre a cômoda. Meu nome é Ana. Você passou mal no campo. Eu te encontrei lá, desacordado. Minha avó e minha mãe ajudaram a cuidar de você. Campo? Ele tocou a própria testa. Não havia dor, mas um vazio desconfortável, como uma gaveta aberta com nada dentro. Como eu vim parar aqui? Você desmaiou. Estava muito mal. Envenenado. Envenenado? Ela assentiu, sentando-se ao lado da cama. Por muito pouco, você não... Ele olhou para as próprias mãos, tremiam levemente. Eu não lembro meu nome. Ana hesitou. Então se levantou e pegou uma camisa dobrada em cima de uma cadeira. Tinha isso no colarinho, uma etiqueta com costura antiga. Diz Miguel S. Ele repetiu em voz baixa. Miguel. O nome ecoou em sua mente como uma pedra jogada em um poço fundo. Nenhum reflexo imediato, mas algo nele se ajeitou. Miguel, repetiu. Acho que é. Mas não lembro mais nada. Tudo bem, disse Ana com gentileza. Vai lembrar aos poucos e até lá pode ficar aqui. Tá seguro. Ele a observou por alguns segundos. Havia algo na maneira como ela falava. Sem pressa, sem cobrança. Como se estivesse tudo bem não saber quem se é. Obrigado. Nos dias que seguiram, Miguel permaneceu sob os cuidados da família. A febre cessou por completo, mas a fraqueza persistia. Dona Elza vinha todas as manhãs medir sua temperatura, ajustar as infusões, observar os olhos como se lesse segredos neles. Natália, mesmo fraca, fazia caldos e sopas que o ajudavam a se fortalecer. E Ana era sua sombra constante. Sempre por perto, sempre atenta. Ela falava pouco sobre si, mas aos poucos Miguel foi percebendo detalhes. Que ela lia romances antigos, que fazia colares com sementes, que desenhava folhas em folhas, que ria pouco, mas de forma sincera, que cantava baixinho quando pensava que ninguém ouvia. Certa manhã, ele acordou assustado. Havia sonhado com água, um barco à deriva, e uma mulher, Lorena, murmurou, suado. Ana, que estava trocando a água da jarra, virou-se na hora. O quê? Lorena, eu acho que esse nome tem a ver comigo. Ela se aproximou com cuidado. Era alguém da sua vida? Ele franziu o senho. Não sei, mas quando penso em vinho, lembro dela. Algo ruim, frio, escuro. Pode ser quem fez isso com você. Talvez. Não force demais. Às vezes, a memória volta quando a gente menos espera. Ele a olhou com gratidão. Por que você está me ajudando tanto? Ana sorriu, mas desviou os olhos. Porque você precisava. E porque a gente não podia te deixar ali para morrer. Isso é mais do que ajuda. É bondade. Eu não estou acostumado. Ela sentou-se no banco ao lado da cama. Talvez seja a hora de se acostumar. Os dois riram de leve. Um riso breve, mas que partiu de um lugar real. Miguel começou a observar mais a casa, os detalhes. A parede de madeira com fotos antigas, a avó que sempre falava sozinha ao mexer nas ervas, a mãe que tossia, mas sorria mesmo assim. E Ana, que cuidava de tudo, sem pedir nada em troca. Com o passar dos dias, flashes vinham como relâmpagos. Uma assinatura, um escritório, uma música de piano, um vidro quebrando. Mas tudo sumia rápido, como se sua mente ainda estivesse em recuperação, colando os pedaços de uma vida que fora arrancada dele. Mas havia algo curioso. Apesar da ansiedade em lembrar, uma parte dele gostava do anonimato. De não ser ninguém, de ser apenas Miguel, sem sobrenome, sem dinheiro, sem passado. Certa noite, sentado na varanda com Ana, ele perguntou: "Você acredita em recomeços?" Ela pensou por alguns segundos. "Acredito, mas não são fáceis. Talvez eu esteja tendo um agora, né? Talvez. E sabe de uma coisa?" disse ela, olhando para ele com suavidade. "Você não parece alguém que teve tudo. Parece alguém que está reaprendendo a viver." Ele não respondeu. Apenas olhou para o céu, onde as estrelas surgiam tímidas entre as nuvens.
E pela primeira vez, desde que abrira os olhos naquela cama, sentiu algo parecido com paz. O passado ainda estava borrado, mas o presente ganhava contornos. E o presente tinha um nome: Ana. O calor da tarde tornava o ar pesado, quase sólido. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas floridas, projetando sombras distorcidas sobre as paredes do quarto. Miguel dormia, ou parecia dormir, mergulhado em um estado de inconsciência onde os limites entre sonho e memória se dissolviam. No sonho, estava em frente a um espelho antigo, moldura dourada, gasto nas bordas. O reflexo mostrava ele mesmo, mas havia algo errado. A imagem era turva, como se houvesse névoa entre ele e o vidro. Quando se aproximou, uma figura surgiu por trás de seu reflexo. Uma mulher. Alta, esguia, de cabelos longos e lisos, pele clara como porcelana e olhos frios como mármore. Lorena. O nome surgiu sem aviso, como um sussurro de faca. Ela sorriu. Um sorriso tenso, falso, de canto de boca. No sonho, ele esticou a mão para tocá-la. Mas o espelho não cedeu. O vidro se partiu, formando rachaduras que se espalharam como veias, e quando os cacos caíram, os olhos dela ainda o observavam. Imóveis, gelados, acusadores. Miguel acordou arfando, o peito subindo e descendo com violência. Estava suado, trêmulo. Tentou sentar, mas caiu de volta sobre o colchão. Seu coração disparava como um tambor em pânico. Ana entrou no quarto com uma jarra d'água. Miguel! Ele virou o rosto para ela. Os olhos estavam arregalados, selvagens. Ela estava aqui. Quem? Lorena. Ana se aproximou, preocupada. Foi só um sonho. Você teve um pesadelo. Não foi só sonho. Era ela. Eu vi o rosto. Lembro dela. Sei que é importante. E me dá medo, Ana. Um medo que aperta o peito. Ela o ajudou a sentar devagar. Bebe um pouco de água. Ele obedeceu, as mãos ainda trêmulas. O copo balançava. Ela me olhava como se já soubesse tudo, como se esperasse que eu morresse. Ana sentou-se ao seu lado. Miguel, você disse que ela te deu vinho antes de tudo apagar. Sim, isso faz sentido. O sonho era um espelho e eu me via ali, mas era ela por trás, como uma sombra. Você acha que ela te fez mal? Ele assentiu lentamente. Tenho quase certeza. Ana ficou em silêncio por alguns instantes, processando as palavras. Então se levantou e foi até um móvel antigo, de onde tirou uma caixinha de madeira. Voltou e sentou-se com a caixa no colo. Tem uma coisa que eu não te mostrei ainda. Abriu a caixa e tirou um anel. Estava no seu dedo quando te encontramos. Achei que podia ser importante. Tem iniciais gravadas por dentro. Miguel pegou o anel. Era de ouro, com um entalhe discreto. Ao girá-lo, viu a inscrição: L, coração, M, Lorena e Miguel. Ele ficou olhando para o objeto por muito tempo, como se esperasse que aquilo desbloqueasse algo. E, de certo modo, desbloqueou. Imagens começaram a surgir em flashes. Um jantar caro, uma casa de janelas enormes, uma mulher arrumando as malas às escondidas. Gritos, silêncio, vinho. É ela, murmurou. Lorena era minha esposa. E ela me odiava. Ana mordeu o lábio inferior. O clima no quarto ficou denso. Ela se levantou, andou até a janela e olhou para fora. Miguel, o quê? Você já pensou que talvez seja alguém importante? Ele riu, amargo. Importante? Eu mal lembro quem sou. Não, mas o jeito que fala, os gestos, o anel, a camisa com etiqueta bordada, até seu relógio que eu guardei é de marca. Caro, coisa de gente que tem dinheiro, muito dinheiro. Miguel olhou para as próprias mãos. Eu sempre me senti deslocado aqui. Não por causa de vocês, mas como se eu tivesse vivido uma vida muito diferente. E se você for um homem rico, famoso até, então por que fui deixado para morrer num campo? Ela virou-se para ele, firme, porque alguém queria se livrar de você. O silêncio voltou.
dessa vez pesado. E você não acha que deveria procurar a polícia? Perguntou ela. Miguel hesitou. Não, ainda não. Primeiro, eu preciso entender quem sou. Se eu apareço dizendo que fui envenenado por uma esposa que talvez esteja em casa dizendo que fui sequestrado, eu me torno o suspeito, não a vítima. Ana assentiu, compreendendo. Então você quer ficar aqui? Se vocês me permitirem. Ela sorriu suave. Já é da casa, Miguel. Nos dias seguintes, ele andou pela pequena propriedade como quem explora um mundo novo. A horta com cheiro de terra viva, o galinheiro com o barulho incansável das aves, o velho rádio que tocava boleros antigos. Miguel se sentia, paradoxalmente, mais humano ali do que em qualquer outro lugar que não conseguia se lembrar. À noite, os sonhos continuavam, sempre com Lorena. Às vezes, ela o observava de longe. Outras, o beijava antes de empurrá-lo em um abismo. O rosto dela era uma presença constante, mas agora Miguel não estava mais sozinho. Ana começava a preencher espaços de sua vida que ele nem sabia que existiam. E isso, de alguma forma, o aterrorizava mais do que os sonhos, porque era real. Era agora, e era algo que ele não queria esquecer. A tarde parecia comum demais para conter uma revelação. Do lado de fora da casa, Ana recolhia roupas do varal, enquanto Dona Elza ralava raízes de gengibre para uma nova infusão. Natália descansava no quarto, ofegante após uma manhã difícil, e Miguel, sentado na sala, observava em silêncio a velha televisão que chiava entre imagens borradas e chiados de antena. Era um aparelho antigo, mas ainda resistia. Não sei como esse troço ainda funciona, ele comentou meio sorrindo. Ana, da janela, ouviu e respondeu. Eu dou umas pancadas carinhosas de vez em quando. Funciona. Ele girou o botão de canais. Passou por um desenho infantil, depois um programa de culinária. Quase desligou, mas algo o fez parar no noticiário. A imagem mostrava um helicóptero sobrevoando uma mansão. Em seguida, o repórter surgiu diante dos portões de ferro forjado, segurando um microfone. Seguimos acompanhando o mistério envolvendo o desaparecimento de Miguel Silveira, empresário do ramo de importações e um dos nomes mais discretos e influentes do setor privado no país. Ele foi visto pela última vez durante um passeio na zona rural com sua esposa, Lorena Silveira. Miguel congelou. A imagem seguinte era uma foto. Ele, em terno preto, gravata bordô, olhando para a câmera com uma expressão que agora lhe parecia distante. O rosto estava um pouco mais cheio, sem a barba rala que deixara crescer nos últimos dias, mas era ele. Sem dúvida, ele. Meu Deus, murmurou. Ana entrou na sala com um cesto de roupas no braço. O que foi? Ele apontou para a televisão. Ela virou-se e viu a imagem. Soltou o cesto no chão, o tecido se espalhando como uma onda. Fontes próximas à família afirmam que a relação entre o casal era conturbada, apesar das aparências públicas. A esposa, Lorena, declarou-se profundamente abalada com o sumiço e disse acreditar que o marido tenha sido sequestrado. É você, sussurrou Ana. Você é ele. Miguel se levantou devagar, cambaleando. Aproximou-se da tela como se precisasse tocar a imagem para crer. Eu sou um milionário. Miguel Silveira, completou Ana com um nó na garganta. O repórter continuava. Equipes de busca ainda percorrem propriedades vizinhas à última localização registrada. A polícia não descarta a possibilidade de envolvimento criminal. Lorena Silveira ainda não prestou novo depoimento. Miguel desligou a TV. O silêncio que se seguiu foi denso. Ela disse que fui sequestrado. Isso te protege por enquanto, observou Ana com olhos atentos. Ela tentou me matar e agora posa de esposa desesperada. Ele sentou-se de novo, esfregando o rosto com as mãos. Eu achava que queria descobrir quem eu era. Agora, não sei. Você lembra de alguma coisa? Alguns flashes, escritório,
reuniões, mas tudo é frio, mecânico. Eu me sinto mais vivo aqui, com vocês, do que em qualquer lembrança. Ana sentou-se ao seu lado. Você precisa decidir o que fazer. Pode ir à polícia, contar a verdade e virar manchete, ser exposto, ter repórteres na sua porta, trazer perigo para vocês. Ela ficou em silêncio, entendia. Naquela noite, Dona Elsa pediu que ele contasse o que sabia. Sabemos quem você é agora, mas isso não muda quem você foi aqui. Não sou um criminoso, se é isso que quer saber, respondeu ele com sinceridade. Mas também não sei se fui um bom homem. E agora? Agora, só quero ficar aqui, recuperar meu corpo e a cabeça. Depois, penso nos próximos passos. Elsa assentiu. Aqui tem lugar para você. Mas saiba, o tempo vai te empurrar para frente. Um dia, vai ter que encarar o que ficou para trás. No dia seguinte, Miguel ajudou Ana a consertar a cerca do galinheiro. Não sabia segurar o martelo direito e ela riu disso. Você definitivamente não é um homem do campo. Mas posso aprender. À noite, ele voltou a ligar a televisão. A notícia sobre seu desaparecimento seguia no ar, mas em menor destaque. Isso o tranquilizou um pouco. Talvez o mundo já estivesse começando a esquecê-lo. Ou, ao menos, a deixá-lo em paz por mais alguns dias. Na varanda, olhando o céu estrelado, Miguel disse a Ana: Você me viu morrer e viver de novo. Eu vi você nascer, Miguel, porque aqui você virou alguém novo. Ele não respondeu, apenas estendeu a mão. Ela a segurou, firme. E naquele toque silencioso, havia algo mais poderoso do que qualquer manchete. Havia escolha. A manhã começou como tantas outras naquele pedaço esquecido do mundo. O som de galinhas, cheiro de café passado e o estalar das folhas secas sob os passos de Ana. Mas algo no ar estava diferente. Miguel acordou mais cedo, com um propósito no peito. Na noite anterior, ficou sentado na varanda até tarde. Pensava na mulher que o tentou matar, na vida que mal lembrava, e nas 3 mulheres que, sem saber quem ele era, decidiram salvá-lo. Aquilo era mais do que socorro. Era uma restituição de humanidade. Ele devia algo. Algo que nenhum obrigado pagaria. Miguel desceu os degraus da varanda com um envelope grosso em mãos, envolto em um lenço escuro. Encontrou Ana alimentando as galinhas, o cabelo preso num coque apressado, a blusa manchada de terra. Ana, chamou com voz firme. Ela se virou, limpando as mãos no avental. O sol batia em seus olhos castanhos. O que foi? Preciso te dar uma coisa. Ela se aproximou, curiosa. Ele entregou o envelope com cuidado, como quem passa algo sagrado. Isso é... dinheiro, 100 mil reais. Ana arregalou os olhos, sem tocar o envelope de imediato. Miguel, não, me escuta. Eu sei quem sou agora. Ou pelo menos parte disso. E sei o valor disso que tô te dando. Mas não se trata de dinheiro. Isso é para sua mãe, para salvar a vida dela. Ela deu um passo para trás, como se o envelope fosse um animal selvagem. Eu não posso aceitar. Pode e deve. Você não hesitou em salvar alguém que encontrou morrendo num campo. Não perguntou se eu tinha algo a oferecer, apenas me salvou. Agora é minha vez. Ela olhou para o objeto como se fosse explodir. É muito dinheiro. Isso muda tudo. Eu espero que mude, pelo menos o que importa. Ana pegou o envelope tremendo. O peso real era menor que o simbólico. Entrou na casa sem dizer mais nada. Passou direto pela sala, ignorando o chamado da avó, e foi para o quarto onde a mãe descansava. Natália estava acordada, pálida, tossindo de leve. Mãe, o que foi, filha? Ana se sentou na beirada da cama e colocou o envelope sobre o colo dela. Miguel deu isso pra gente, pra senhora, para fazer o tratamento. Natália demorou a entender. Depois, quando abriu o pacote e viu os maços de notas perfeitamente organizados, os olhos se encheram de lágrimas. Isso é real? Ana assentiu. 100 mil reais, dinheiro que salva. A mãe começou a chorar. Elsa apareceu na porta, séria.
Ana a olhou como quem pedia desculpas por não ter avisado antes. Foi o Miguel, vó. Ele quis retribuir. Elsa respirou fundo. Então agora a escolha é nossa. Durante o dia, a casa oscilou entre silêncio e emoção. Natália já não falava em dor. Falava em médico, hospital, cura. Ana passou horas analisando opções com Dona Elsa, clínicas, remédios, consultas. Era como se o mundo tivesse de repente se ampliado. Mas com o alívio veio também a sombra. Vó, isso pode trazer problema pra gente? Talvez. Dinheiro sempre traz. Mas o que ele fez não foi por ostentação. Foi por gratidão. E gratidão é coisa rara. À noite, Ana encontrou Miguel sentado no mesmo lugar da véspera. Silencioso. Trouxe uma sopa, disse ela. Obrigado. Ela sentou-se ao lado dele e colocou o prato sobre a mesinha improvisada. Você sabe que isso muda a nossa vida, né? Eu sei. E quero que mude para melhor. Mas também nos expõe. Eu pensei nisso. Por isso não fiz transferência, nem banco. É dinheiro vivo. Não tem rastros. Ninguém vai saber. Ela respirou fundo, olhando o céu. Eu não sei o que pensar de você às vezes. Um homem que perdeu tudo, nome, memória, identidade, e mesmo assim quer dar. Talvez seja porque perdi tudo que agora entendo o valor do que realmente importa. Ana se emocionou, mas disfarçou com um sorriso breve. Minha mãe vai viver, vai ter chance de lutar. Isso é mais do que eu poderia sonhar. E é o mínimo que eu posso fazer. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era reverente. Na manhã seguinte, Natália acordou diferente. Com fome, com brilho nos olhos. Como se a esperança tivesse aberto as janelas por dentro. Pela primeira vez em meses, pediu para sair ao sol. Elsa a ajudou a sentar na cadeira da varanda. Ana trouxe café com leite e pão com manteiga. Miguel, de pé ao lado da porta, observava. Obrigada, filho, disse Natália, com voz fraca, mas firme. Ele abaixou a cabeça emocionado. Obrigado vocês, por tudo. Mas o gesto de Miguel também alterou outra coisa naquela casa. A distância invisível entre ele e Ana. Antes, ele era o hóspede, o sobrevivente. Agora, era o benfeitor. Isso criava uma tensão nova, não de ingratidão, mas de estranhamento. Numa conversa privada com Elsa, Ana desabafou. E se agora ele se sentir no direito de mandar? Então observe, veja se ele muda, mas não condene antes. Ana assentiu, incerta. Nos dias seguintes, Miguel não mudou. Continuava ajudando nas tarefas, se esforçando para entender como cuidar de galinhas e plantar coentro. Continuava sendo apenas Miguel, mas havia um brilho novo no olhar dele. Como se tivesse reencontrado um pedaço de si mesmo. E ao ver Natália sorrir fraco entre um exame e outro, ele soube. Parte do que era, do que sempre foi, podia ser usado para o bem. Mesmo sem memória completa, havia algo nele que sabia escolher. E naquele lar simples, com paredes de madeira e alma de afeto, o dinheiro não trouxe luxo. Trouxe vida, trouxe esperança. E talvez trouxe a chance de algo ainda maior nascer. O silêncio típico do vilarejo foi quebrado pelo ronco grave de motores desconhecidos. 2 carros escuros, limpos demais, modernos demais, subiram a estrada de terra deixando um rastro de poeira fina. Não pertenciam a ninguém dali e não estavam perdidos. Ana viu primeiro do portão de madeira já gasto. Vó, chamou com a voz tensa. Tem gente vindo. Dona Elsa saiu da cozinha enxugando as mãos no avental. Estreitou os olhos ao ver os veículos. Não eram clientes em busca de chá de boldo, nem curiosos atrás de ervas milagrosas. Eram homens de gravata, e ao menos um com uma câmera no ombro. Jornalistas, murmurou. O carro parou. Do banco traseiro desceu uma mulher de tailleur bege e microfone na mão. Miguel, que cortava lenha nos fundos, ouviu a movimentação e, ao espiar, paralisou.
O símbolo do canal estampado na lataria do carro era inconfundível. Ana correu até ele. Jornalistas e talvez investigadores vieram por você. Ele deixou cair o machado e se afastou. Não posso ser visto, não ainda. Vai para dentro, eu resolvo isso. Miguel desapareceu pela porta lateral. Em segundos, estava escondido atrás do armário no quarto dos fundos, ouvindo tudo com o coração na garganta. Do lado de fora, a repórter se aproximou da cerca. Bom dia, desculpe a intromissão. Estamos cobrindo o caso do desaparecimento de Miguel Silveira. Recebemos informações de que ele pode ter sido visto por aqui. Ana manteve o rosto neutro. Nunca ouvi falar. A repórter insistiu. É um homem de meia idade, barba por fazer, olhos claros, cerca de 1,80 m. Desculpe, interrompeu Elsa com firmeza. Aqui só moram mulheres. E a única visita que tivemos foi o médico da minha filha. Ela está doente. O cinegrafista filmava tudo. Entendemos. Podemos ao menos deixar um panfleto com a foto dele? Pode deixar, disse Elsa, pegando o papel com a imagem de Miguel estampada em preto e branco, olhos intensos e uma expressão séria de outros tempos. Obrigada pelo tempo. Qualquer coisa, estamos hospedados na pousada da estrada. Que Deus acompanhe, respondeu Elsa, fechando o portão com mais força do que o necessário. Quando os carros sumiram na estrada, Ana correu para dentro. Miguel ainda estava no quarto, imóvel. Eles vão voltar, disse ele sem rodeios. A gente não pode esconder você para sempre. Não quero me esconder para sempre. Só mais um pouco. Até entender como fazer isso sem colocar vocês em risco. Elsa entrou, encarando-o. Eles sabem e vão cavar. Lorena também sabe. Tá usando o sumiço como escudo. Mas uma hora, alguém vai escorregar. No fim do dia, a televisão trouxe mais notícias. Imagens de Lorena chorando para as câmeras, dizendo que sentia falta do marido, que não era mais a mesma mulher desde que ele desapareceu. Hipócrita, murmurou Ana, indignada. Miguel permaneceu em silêncio, mas seus punhos estavam cerrados. Ela tá mentindo para o país inteiro. E você vai deixar? Ele se levantou. Não? Vai fazer o quê? Eu vou desmascará-la, mas do meu jeito, no meu tempo e com provas. Elsa assentiu, lenta. Então comece logo, porque o mundo já está batendo à sua porta. Naquela noite, Miguel dormiu mal. Sonhou com rostos distorcidos, repórteres cercando a casa, Lorena sorrindo em meio à multidão. Acordou suando, ofegante. Foi até a varanda e sentou-se sob o céu estrelado. Ana o encontrou lá, quieto, as mãos entrelaçadas. Você quer fugir? Já fugi demais. Então por que ainda não foi? Ele pensou por um momento. Porque pela primeira vez tenho algo a perder. Ela o encarou, surpresa. A gente? Vocês. Essa vida. A chance de ser alguém melhor. Ana ficou em silêncio, e naquele silêncio, Miguel soube que era hora de começar o fim da farsa. Não mais para se proteger, mas para libertar quem ele estava se tornando. A lembrança veio como uma lâmina fina, não violenta, mas cortante. Miguel estava na varanda, as mãos entrelaçadas, quando ouviu o som do piano. Não na realidade, mas na memória. Notas espaçadas, melancólicas. A música vinha de um cômodo que ele conhecia bem, o salão principal da mansão onde vivera. O mesmo lugar onde Lorena costumava tocar quando queria silêncio. E poder. Ele fechou os olhos. A imagem surgiu. Lorena sentada ao piano, costas eretas, o cabelo perfeitamente arrumado, os dedos longos deslizando pelas teclas. Ela não tocava por prazer. Tocava como quem exercia controle. A música era sempre uma mensagem silenciosa. Você está onde eu deixei, e é melhor continuar assim. Você parece tenso, querido, dizia ela sem virar o rosto. Estou cansado. Cansado ou entediado comigo? Lorena não precisa responder. A memória avançou. Uma discussão na biblioteca. Ela acusando-o de tédio, ele dizendo que queria filhos, uma vida real.
Ela rindo, fria. Filhos? Miguel, nem você se aguenta mais do que 2 horas. Ele sentia aquilo agora como se estivesse lá de novo. Cada palavra, cada silêncio, cada gesto calculado. E depois veio a traição. A lembrança explodiu em cores vivas. Lorena entrando em casa às 3 da manhã, os cabelos desgrenhados, a camisa masculina que não era de Miguel. Ele perguntando onde estivera, ela mentindo e depois assumindo com crueldade. Pelo menos com ele eu existo. O rosto de Miguel endureceu. A traição não foi o pior foi o prazer com que ela o via quebrar por dentro. De volta ao presente, Miguel levantou-se abruptamente da cadeira. Entrou na casa, passou pela sala e foi direto para o quarto de Ana, onde ela escrevia em seu caderno. Lembrei de tudo. Ela levantou os olhos alerta. O quê? Lorena. O casamento, os jogos psicológicos, as traições, o desprezo. Ela se divertia em me ver calar, me testava como um experimento e quando me traiu, fez questão de deixar claro que foi por poder, não por amor. E depois veio o plano. Ana fechou o caderno. O plano, o piquenique, o vinho. Foi premeditado. Ela sabia que eu não tinha mais ninguém, que não deixaria suspeitas. Eu seria só um homem que sumiu. Mas você não sumiu. Você sobreviveu. E agora? Ana se levantou. Agora você escolhe, fugir ou enfrentar. Ele respirou fundo, como se procurasse ar num cômodo sem janelas. Eu não sei se consigo voltar, me expor, ser notícia. Você já é notícia. E enquanto você se esconde, ela continua mentindo, continua livre. Eu sinto raiva, mas também sinto medo. Medo de perder isso aqui, essa paz. A paz verdadeira só existe quando a gente enfrenta o que nos feriu. Se você fugir, vai carregar essa mulher dentro de si pelo resto da vida. Ele sentou-se na cama, os ombros pesados. E se eu for preso? E se disserem que sou eu quem está mentindo? Então lute com a verdade, com as memórias, com as provas que você ainda pode recuperar, mas não deixe ela vencer por inércia. Naquela noite, Miguel revirou as caixas onde Ana guardava pequenos objetos. Entre os pertences que ele trouxera do campo, achou o relógio. Um modelo importado, com gravação no verso. Miguel S., 10 anos de sucesso. E um número de série. Posso rastrear isso, disse ele. Também encontrou um cartão amassado com o nome de um advogado. Não lembrava quem era, mas o nome pulsava em sua mente como uma âncora. No dia seguinte, foi até a cidade vizinha com Raimundo, o vizinho de confiança. Usou um orelhão para ligar para o número no cartão. A voz que atendeu era firme, segura. Escritório de Marcelo Duarte. Marcelo, é o Miguel Silveira. Silêncio do outro lado. Miguel, meu Deus, onde você está? Vivo, mas não por muito. Ela tentou me matar. Lorena? Sim. Você tem como provar? Preciso da sua ajuda para isso. Marcelo marcou um encontro em segredo. Miguel voltou para casa com um novo peso, mas dessa vez era decisão, movimento, propósito. Você vai mesmo fazer isso? Perguntou Ana. Vou. Chega de ser vítima. Eu fui marido, mas agora sou a prova viva de um crime. Ana o abraçou. Vai com calma, mas vai. A justiça começa com a coragem. Miguel olhou para a estrada adiante. Então que comece agora. A casa estava silenciosa quando Miguel voltou da cidade. O cascalho da entrada estalava sob os pés, mas nem os galos ousavam interromper o ar denso que o cercava. A escolha já havia sido feita, e agora o tempo começava a correr como uma contagem regressiva. Ele fechou o portão com cuidado e seguiu direto para os fundos, onde Ana podava as folhas secas da horta. Ela o olhou e soube antes que ele dissesse qualquer palavra. Você decidiu. Decidi. Vai denunciá-la? Sim, mas não ainda. Não como o homem que voltou dos mortos. Isso precisa ser feito com precisão.
Se eu apareço de repente, ela ganha tempo para criar uma nova história. Mas se ela continuar achando que venceu, vai baixar a guarda. Ana assentiu lentamente. Miguel olhou para as mãos sujas dela, tão diferentes das mãos que ele costumava ver nas reuniões de negócios, tão reais, tão vivas. Isso o fortalecia. Marcelo vai ajudar. Ele era meu advogado pessoal. Ficou chocado, mas também aliviado. Disse que Lorena já estava estranha, controlando os negócios, dando ordens, atendendo clientes no meu nome. Ela já age como viúva. Exato, e isso é o erro dela. Naquela noite, Miguel ligou novamente para Marcelo. Desta vez usando um telefone seguro de um escritório de contabilidade amigo do advogado, numa cidade próxima. Miguel, precisamos de provas. Não basta sua palavra, ainda mais escondido. Lorena me envenenou. Ela estava comigo no campo. Ela sumiu logo depois. Deve haver rastros. Estou tentando acessar câmeras de segurança do trajeto. Há registros de uma farmácia onde ela comprou algo dias antes. Vou cruzar com receitas médicas. E os funcionários da casa? Já interroguei 2 em off. Disseram que ela evitava perguntas. Um deles ouviu uma conversa estranha com um homem, pelo viva voz. Alguém que ela chamava de C. Ainda estamos tentando identificar. Quero envolvimento da polícia, mas discreto. Já tenho um contato confiável no setor de inteligência da Civil. Confiaremos nele. Discrição total. Ótimo. Avise quando tiver algo sólido. Ao desligar, Miguel sentiu pela primeira vez em semanas uma sensação de controle. Estava longe de ser segurança, mas era algo. Uma linha de ação. Um fio a seguir. Dias se passaram. E Marcelo começou a enviar atualizações codificadas por mensagens trocadas por um celular simples entregue por Raimundo. F, comprada em nome de terceiro, cruzando CPF. Agente da Civil infiltrado no entorno da casa. Lorena pressionada, mas disfarça bem. Ainda não desconfia. Mas Miguel não dormia bem. Os sonhos voltaram. E neles, Lorena o fitava através de janelas. Sempre de longe, sempre em silêncio, como se soubesse. Numa dessas noites, acordou suando. Foi até a varanda. Ana já estava ali. Você também não dorme? Tô com medo por você. Eu também. E se ela descobrir? Eu não sou mais o Miguel que ela podia manipular. Estou 2 passos à frente agora. Mas ainda é o homem que ela tentou matar. Ele não respondeu. Ana colocou uma manta sobre os ombros dele. Marcelo vai conseguir. E quando a polícia agir, você não vai mais precisar se esconder. E quando isso acontecer, eu não sei se volto a ser quem fui. Talvez eu já tenha mudado demais. Ela o olhou com calma. Isso não é ruim. Em outra cidade, Marcelo se reunia com o delegado parceiro. Documentos, prints, recibos. E a foto de Miguel em estado crítico, registrada secretamente por Ana dias após resgatá-lo. Isso é forte, disse o delegado. Mas precisamos mais. Vai ter mais. Na casa, Miguel começou a escrever suas memórias. Um caderno simples, capa preta, onde anotava tudo o que conseguia lembrar. Datas, expressões, lugares, pessoas ligadas a Lorena. Isso vai ser útil, disse Ana, lendo por cima do ombro. E também pode ser libertador. É como limpar um espelho quebrado e reconstruir o que ele mostra. Certa tarde, Marcelo ligou. Temos algo. O quê? O homem chamado C é Cláudio, advogado criminalista, ex-amante de Lorena. Ela comprou uma propriedade em nome dele semanas antes do desaparecimento. Esconderijo ou rota de fuga, estamos monitorando. E ela está começando a desconfiar. Anda mais nervosa. Trocou funcionários. Instalou câmeras novas. Mas ainda não sabe que você vive. Miguel fechou os olhos. O tempo estava se esgotando. Avise quando for hora de agir. E me diga como posso ajudar. Só continue escondido. Por enquanto. Miguel desligou. Saiu da casa. Foi até o limite da propriedade. Olhou o campo onde quase morreu. Estava vivo,
Estava pronto. Na mansão, o clima tinha mudado. Lorena andava de um lado para o outro, os saltos altos batendo com irritação contra o piso de mármore. Na mão, segurava o celular com força, a tela aberta em uma mensagem que ela lera 10 vezes. Imagens do trajeto estão incompletas. Há uma falha no rastreio. Nenhuma câmera flagrou Miguel saindo do local. Ela apertou os olhos. O jornalista que vazou essa informação não sabia o que dizia ou sabia demais. Lorena mordeu o lábio. O que antes era uma certeza, agora era uma dúvida incômoda. E se ele... Não podia ser. Ela própria o deixara ali, inconsciente, com o tempo exato para o veneno agir. O plano fora limpo, elegante, ele jamais teria sobrevivido. Mas algo dentro dela, uma pontada no estômago que ela odiava, não a deixava dormir. Ligou para Cláudio. Eles estão cavando onde não deviam, disse ela. E você tá com medo? Não, mas quero certeza. Preciso que vá alguém até aquele vilarejo, o mais próximo possível do local. Tem algo lá que não bate. Cláudio hesitou. Quer que eu vá? Não. Você tem cara demais de advogado. Manda o outro, discreto. Vai mandar alguém vigiar, procurar, observar, só isso. Se ele estiver vivo, alguém vai cometer um erro. Na casa simples de madeira, Miguel acordava com o som da chaleira apitando. Ana estava na cozinha cantando baixo. Um canto triste, quase em sussurro. Ele desceu com os olhos ainda pesados, mas a mente alerta. Dormiu bem? Ela perguntou. Mais ou menos. Marcelo ligou. Notícias? Sim. Lorena está inquieta. Mudou a postura. Contratou gente nova. Parece que sente que algo não fecha. Ela está desconfiada. Ana parou o que fazia. E se ela descobrir? Já mandou alguém. Eu sei. Só não sabemos quando ele chega. Acha que ela vai tentar matar de novo? Talvez. Mas ela não vai me encontrar do mesmo jeito. Nesse momento, Raimundo apareceu na porta, ofegante. Tem um homem novo na cidade. Ninguém conhece. Está perguntando muito. O que ele quer? Disse que é de uma ONG que procura pessoas desaparecidas. Mas não convenceu ninguém. Miguel olhou para Ana. É ele. Do outro lado da cidade, o homem misterioso, alto, magro, óculos escuros, caminhava entre os moradores com calma. Fazia perguntas genéricas, mas observava com atenção. Estava atento a rostos, reações, movimentações. O senhor viu alguém estranho por aqui nas últimas semanas? Perguntou a um agricultor. Estranho? Aqui todo mundo se conhece. Quando chega um, a gente logo sabe. Mas não, ninguém diferente não. Ele anotava no celular. Fotos, códigos. Enviava tudo para Lorena em tempo real. Na casa de Ana, Miguel já preparava um plano de contingência. Preciso sair daqui por uns dias. E ir para onde? Raimundo tem uma cabana no alto da serra. Abandonada, mas segura. Levo só o essencial. E se ele já tiver visto você? Por isso saio hoje, à noite, quando ninguém espera. Ana se aproximou segurando sua mão. Eu odeio isso. Eu também, mas é só por pouco tempo. Promete? Prometo. À noite, Miguel se despediu com um abraço longo. Natália, mesmo doente, levantou-se para desejar força. Dona Elza entregou um saco de ervas. Para febre, para ansiedade e para dor de estômago que você vai ter ao dormir no chão gelado. Ele riu com os olhos úmidos. Obrigado por tudo. Com o capuz baixo, mochila nas costas, saiu pelos fundos. Raimundo o esperava com o jipe escondido entre as árvores. Ana ficou no portão, os braços cruzados, até o carro desaparecer. O homem da ONG chegou à vila na manhã seguinte. Passou em frente à casa, observou, tirou fotos. Ninguém o impediu, mas ninguém sorriu. À tarde, voltou para a pousada. Ligou para Lorena. Ele pode estar lá. Não o vi, mas as pessoas escondem algo. Então continue vigiando. Mais quanto tempo? Até eu dizer que pode parar. Ela desligou. E do alto da serra, Miguel observava o vilarejo com binóculos.
O tempo de agir se aproximava. Mas agora, ele não era mais um homem fugindo. Era um homem esperando para vencer. O barulho dos pneus sobre a terra seca interrompeu a rotina tranquila da manhã. Era um som diferente, cauteloso, demorado demais para ser apenas um veículo de passagem. Ana olhou pela janela da cozinha. Viu o carro estacionando a uma distância segura da casa. O suficiente para não chamar atenção, mas próximo o bastante para observar. O mesmo homem de dias antes desceu, dessa vez com um boné cobrindo os cabelos e um óculos espelhado. Ficou parado, apenas observando. A tensão caiu sobre a casa como uma tempestade silenciosa. Ana chamou pela avó. Ele voltou. Elsa foi até a janela, seca. E agora não tenta disfarçar. Quer que a gente saiba que ele está vigiando. Ah, isso é uma ameaça? É um aviso. Ana pegou o celular e ligou para Miguel, que estava na cabana na serra. Ele está aqui de novo. Parou perto da casa. Não falou com ninguém. Só olhou. Miguel demorou a responder. Ele descobriu. Acha que sabe que você ficou aqui? Não. Mas sabe que tem algo importante naquela casa. E isso já é demais. O que vamos fazer? Vou pensar em algo. Mas até lá, ninguém sai sozinho. E mantenham as luzes apagadas à noite. Do alto da serra, Miguel observava o vilarejo por entre árvores densas. Estava preparado para fugir, mas fugir não era mais a resposta. Agora era preciso agir com estratégia. Precisava proteger quem o acolheu, mesmo que custasse caro. Naquela tarde, Marcelo ligou. Miguel, temos um problema. Lorena contratou mais gente. Está com uma empresa de segurança particular monitorando possíveis testemunhas. E ela sabe de Ana? Ainda não, mas o homem que você descreveu é do círculo dela. Então precisamos de um plano. Ela está perto demais. O que você propõe? Miguel pensou por um instante. Olhou para o velho jipe de Raimundo estacionado próximo à cabana. Vou despistar eles. Como? Preciso de um carro semelhante ao da Ana e alguém que possa dirigi-lo. Quer simular uma fuga? Exato. Quero que pensem que estou tentando escapar por outra cidade. Vamos jogar com a ansiedade dela. Fazer Lorena se precipitar. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. É arriscado, mas pode funcionar. Tem que funcionar. No vilarejo, o homem voltou à pousada ao cair da noite. Ligou para Lorena. Ainda nada, mas a filha da mulher idosa tem algo. Ela esconde alguma coisa. Continue observando. E amanhã, entre na casa. Inventamos um pretexto qualquer. Preciso de provas. No dia seguinte, Ana recebeu uma visita inesperada. O homem do boné, agora se passando por funcionário de uma ONG que oferecia ajuda para famílias de zonas rurais. Vim oferecer kits de higiene, apoio nutricional. A senhora gostaria de preencher um formulário? Ana sabia que não podia negar sem levantar suspeitas. Aceitou. O homem entrou, olhou cada canto da casa com olhos atentos. Fez perguntas demais. E antes de sair, disse com um sorriso falso. Bela família. Imagino que vocês recebam muitas visitas. Ana respondeu seca. Só as que valem a pena. À noite, Miguel ligou para Ana com um plano. Amanhã cedo você vai sair com Raimundo no jipe. Levem uma mala, finjam que estão indo embora, vão até a cidade vizinha. Deixem o carro estacionado num posto e sumam por umas horas. E você? Eu vou descer para o vilarejo por outro caminho. Quero vê-lo de perto. Quero que ele me veja. Miguel, confie em mim. No dia seguinte, às 7 da manhã, Ana e Raimundo saíram com o jipe. O homem da ONG os observou atento. Pegou o celular e ligou para Lorena. Estão fugindo. Siga. Já estou indo atrás. Miguel, disfarçado com roupas largas, chapéu e óculos escuros, desceu pela trilha norte da serra. Chegou à feira do vilarejo como se fosse um forasteiro qualquer. Comprou pão, café, conversou com feirantes. Sabia que estava sendo observado e queria isso. 2 horas depois, voltou para a cabana por outro caminho.
Ana e Raimundo fizeram o mesmo. Quando o espião chegou ao posto, o jipe já estava vazio. Pegou apenas a placa, ligou para Lorena. Eles sumiram. Acho que era ele. Ela cerrou os dentes do outro lado da linha. Descubra para onde foram agora. O plano funcionou. Miguel conseguiu ganhar tempo, mas a linha de tensão estava esticada ao máximo. Lorena agora sabia, ou pior, acreditava. E quando uma mulher como ela acredita, ela age. E Miguel também. Miguel dobrou cuidadosamente a última muda de roupa e a colocou na mochila surrada. Seu coração batia ritmado, preciso, como se soubesse que qualquer erro, a partir dali, custaria mais do que sua vida. Custaria a paz de quem o salvou. Tudo pronto? Ana perguntou da porta, braços cruzados, expressão firme. Tudo, respondeu ele, sem olhar para trás. O plano era simples na teoria, arriscado na prática. Miguel desapareceria. Não apenas sumiria da casa ou da serra, mas do mapa. E junto com ele, Ana, Natália e Dona Elza. Ninguém poderia saber para onde foram, nem mesmo Marcelo. Apenas Raimundo, que cuidaria da propriedade até o retorno. Miguel colocou o chapéu, pegou a mochila e encarou Ana. Nem tem certeza? Eu devia te perguntar isso. Se ela descobrir que você me acolheu, vai usar isso contra você, contra todos. Não posso permitir. Não estamos aqui por pena, Miguel. Estamos aqui porque você virou um dos nossos. E é por isso que eu preciso ir. A saída foi silenciosa. Em 2 viagens, um carro alugado levou os 4 até uma cidade no interior de Minas, sob identidades falsas preparadas por Marcelo. Era uma casa pequena, alugada com antecedência, afastada da área central, rodeada por mata e sem vizinhos próximos. Na manhã seguinte, as notícias começaram a pipocar nos sites. Família do interior abandona a propriedade às pressas. Vizinhos estranham movimentação. Desaparecimento de Miguel Silveira ganha novo capítulo. Fontes indicam que ele pode estar vivo. Esposa de Miguel recusa entrevistas, mas fonte afirma: ela está em pânico. O plano funcionava. A ausência criou um vácuo. E onde há vácuo, a mídia entra. Marcelo ligou. Parabéns, você mexeu com o vespeiro. E Lorena? Perdeu o controle. Demitiu um segurança, discutiu com Cláudio em público, foi vista ligando para políticos e até para um investigador particular que já se recusou a ajudá-la. Está tentando manter o controle e falhando. Ótimo, isso nos dá vantagem. Ana ouvia tudo em silêncio. Observava Miguel falar como um estrategista, com a calma de quem enfim entendia a guerra. Mas quando ele desligou, ela perguntou: e depois? Depois ela cai. E a gente? Miguel hesitou. Quando tudo acabar, vocês voltam para casa. E eu? Não sei ainda. Você ainda se vê voltando para aquela vida? Aquela vida já não me reconhece. E eu não me reconheço nela. A nova casa era menor, mas segura. Natália, apesar da mudança repentina, demonstrava melhora. Estava se alimentando melhor, rindo com mais frequência. Elza mantinha o ritual das ervas. Ana, quando não estava observando a movimentação digital do caso, desenhava em folhas soltas. E Miguel escrevia, em silêncio. Seu caderno preto agora ganhava páginas e páginas com lembranças, nomes, suspeitas. Era mais que uma crônica. Era um dossiê. Marcelo visitou-os na 3ª semana. Temos tudo. Câmeras, depoimentos, notas fiscais. E agora, as falhas da Lorena. Os erros dela tornaram nossa arma mais forte. Então é hora? Quase. Precisamos de um último movimento. A sua reaparição. Mas com provas. Em uma entrevista, talvez. Ou em uma coletiva com a polícia. E ela vai tentar correr, mas não vai ter para onde. Naquela noite, Miguel saiu da casa e andou até a beira da mata. Olhou o céu limpo e respirou fundo. Estava perto. Estava quase. Mas ainda não era o fim. Era a calma que precede o ruir da máscara. O relógio na parede da sala marcava 7h58 quando Lorena ouviu a campainha. Pontual demais para ser entrega.
Ela ajeitava os cabelos em frente ao espelho do corredor, prestes a iniciar mais um dia de aparências cuidadosamente moldadas. O roupão de seda branca, os chinelos de cetim, a taça de chá de jasmim, nada fora do lugar. Mas algo naquele som interrompeu a encenação. Abriu a porta com o que restava de compostura. E ali estavam 3 homens, rostos fechados, pastas e documentos nas mãos. 2 deles com terno escuro, o outro com um distintivo visível no bolso do casaco. Era um aviso silencioso de que a fachada tinha chegado ao fim. "Senhora Lorena Silveira?" perguntou o mais alto, educado, mas firme. Ela assentiu, desconfiada. "Temos autorização judicial para busca, apreensão e condução para esclarecimentos. A senhora está sendo formalmente investigada." O sangue sumiu de seu rosto. Ainda assim, tentou sustentar o que lhe restava. "Isso é um equívoco. Não fui notificada." "Seu advogado foi, senhora. Precisamos que nos acompanhe." Agora. Com precisão silenciosa, os agentes entraram. Enquanto um lia o mandado, os outros já começavam a vasculhar a casa. Gavetas abertas, documentos separados, pastas, HDs, dispositivos eletrônicos, tudo devidamente lacrado e identificado. Lorena caminhava como uma sombra pela própria casa, impotente diante da cena. O lar que ela controlava com punhos invisíveis agora era cenário de um desmonte. Na sala de estar, os olhos pousaram sobre uma foto emoldurada, ela e Miguel sorrindo durante um evento beneficente. Ela quase arrancou a imagem da parede, mas conteve o gesto. O controle emocional era a última arma que ainda restava. Quando finalmente foi convidada a entrar na viatura, repórteres já aguardavam. Câmeras capturaram o momento em que ela surgiu na escada da mansão. A mesma mulher que estampava capas de revista com vestidos de grife, agora usava um moletom simples e olhos protegidos por óculos escuros. Mas o olhar, o olhar, era de quem sentia o chão ruir sob os pés. Centenas de quilômetros dali, em uma casa modesta escondida pela vegetação, Marcelo encerrava a ligação com o delegado e virou-se para Miguel. Ela foi levada. Miguel respirou fundo. Ana estava sentada ao lado, as mãos entrelaçadas no colo. "Por que parece que só agora eu entendo o peso disso?" murmurou ele. "Porque agora você não está mais fugindo", respondeu Ana. O site principal de notícias atualizava em tempo real. Socialite, investigada por envolvimento em desaparecimento do marido, é levada pela polícia para prestar esclarecimentos. Investigação confidencial aponta contradições e indícios graves. Esposa de Miguel Silveira pode ter agido com má fé. E então veio a avalanche. Com a confirmação do envolvimento de Lorena, mesmo sem detalhes completos divulgados, a internet se incendiou. Comentários pipocavam como milho estourando. "Sempre desconfiei dessa mulher. Olha a frieza dela sendo levada como se fosse a CEO de um crime. Miguel sobreviveu e ficou calado. Isso é força." As hashtags começaram a subir. Hashtag Justiça por Miguel, hashtag Lorena exposta, hashtag Mentiras luxuosas. Ana lia em silêncio. As pessoas estão reagindo rápido. Quando a verdade vem com essa força, não tem máscara que segure, disse Miguel, encarando a tela do notebook. Na delegacia, Lorena aguardava numa sala reservada. Os advogados chegaram minutos depois. Estavam tensos, mas profissionais. "O que foi divulgado?" ela perguntou, mordendo o canto do lábio. "O suficiente. Não tudo. Eles estão segurando o pior para o momento certo. Mas sabemos que seu nome já está ligado a operações financeiras suspeitas, uso de identidades falsas e omissão de informações durante o inquérito sobre o desaparecimento de Miguel. Ele está morto." "Eu vi." "Não está." Ela arregalou os olhos. "O quê?" "Ele está vivo, Lorena. E não está apenas vivo. Ele está falando." Um silêncio absoluto se instalou. "Ele voltou?" "Ele nunca foi embora. Estava recolhido, esperando." Ela afundou na cadeira. A pele empalideceu.
Os dedos tremeram por um instante antes de se fecharem em punhos. Isso é impossível. Eu fui cuidadosa, mas não o suficiente. Em sua nova morada, Miguel caminhava pela varanda com passos lentos. Marcelo organizava as últimas provas. Ana sentou-se ao seu lado com uma xícara de café. Vai mostrar seu rosto? Ainda não. A declaração virá primeiro. Palavras antes da imagem? Sim. Quero que as pessoas ouçam minha voz antes de me verem. Na manhã seguinte, Marcelo leu ao vivo a carta de Miguel num dos telejornais de maior audiência do país. Meu nome é Miguel Silveira. Passei meses desaparecido, não por acidente, mas por um acontecimento que quase tirou minha vida e que mudou minha alma. Hoje, posso dizer que estou vivo e que fui salvo não por clínicas, helicópteros ou advogados. Fui salvo por mãos simples, por corações anônimos. Minha história não é sobre desgraça, mas sobre ressurreição. E eu a compartilho com vocês em busca de justiça. Só isso. A leitura terminou e o país silenciou. Na cela, Lorena assistia pela televisão do presídio. Tentou mudar de canal. O controle não funcionava. Não havia para onde fugir. Na internet as mensagens multiplicavam-se. Miguel, você não foi vítima, você foi sobrevivente. Isso não é novela, isso é verdade e é mais forte do que qualquer ficção. Agora sim, ela vai ter o que merece. E assim, sem precisar levantar a voz, sem precisar gritar, Miguel venceu. A queda de Lorena não foi dramática, foi lenta, silenciosa, como o som de um império afundando no próprio orgulho. Era uma noite clara, mas o país inteiro parecia prender a respiração. A entrevista fora anunciada pela emissora principal com quase 24 horas de antecedência. Jornais, portais e redes sociais só falavam da mesma coisa. Miguel Silveira, o homem que voltou do próprio sumiço, falaria ao vivo. Pela primeira vez, os estúdios foram preparados como se fosse um pronunciamento presidencial. Luzes suaves, fundo neutro, uma cadeira vazia no centro da cena. E ao lado dela, a apresentadora mais respeitada do jornalismo nacional. Pouco antes das 21 horas, Miguel chegou pelos fundos do prédio, acompanhado por Marcelo. Vestia uma camisa simples, sem marcas. Os cabelos estavam mais curtos, a barba aparada. O olhar, firme, tranquilo, sem amargura. Pronto? Perguntou Marcelo. Nunca estive mais. Quando a contagem regressiva terminou, milhões de brasileiros estavam conectados. Era como se o tempo tivesse parado. E então, ele apareceu. A câmera o captou caminhando com passos lentos, seguros. Cumprimentou a apresentadora com um gesto leve. Sentou-se, respirou fundo e olhou direto para a lente. Boa noite. A voz soou grave, limpa, autêntica. Eu me chamo Miguel Silveira e, por muitos meses, o país acreditou que eu havia desaparecido. De certo modo, é verdade. Mas o que vocês não sabem é que eu quase desapareci de mim mesmo. A entrevistadora manteve o silêncio, deixando-o falar. E ele falou. Contou do dia no campo, do vinho, do gosto metálico, do céu azul claro demais e do mundo escurecendo devagar. Eu lembro do momento exato em que percebi que estava morrendo. O mais difícil não foi o corpo desistindo, foi a alma. Foi perceber que eu era cercado por paredes e por pessoas que fingiam me amar. Contou em seguida sobre acordar em uma cama modesta, em uma casa simples, sobre 3 mulheres que não sabiam seu nome, mas souberam reconhecer sua dor. Acordei em um lugar sem luxo, mas cheio de cuidado. Era como nascer de novo. E quem me deu essa chance? Foi uma menina, Ana. Neste momento, a câmera mostrou uma foto discreta de Ana, borrada por escolha de Miguel. Ela me encontrou no campo. Poderia ter se assustado, seguido seu caminho, mas não. Me levantou, me cuidou, me protegeu. Como poucas pessoas nesse mundo ainda sabem fazer. A entrevistadora perguntou, por que demorou tanto para falar?
porque a verdade precisa de silêncio antes de ganhar voz. Eu não queria me defender, queria me reencontrar. Ele contou sobre os dias escondidos, sobre as memórias que voltaram em pedaços, sobre as provas que foram sendo reunidas, sobre a escolha de não se vingar, mas buscar justiça. Eu poderia ter sumido para sempre, mas seria injusto com quem me salvou, com quem acreditou. E comigo mesmo. A apresentadora emocionada perguntou: "E agora? O que Miguel Silveira quer da vida?" Ele sorriu. "Quero viver, mas de outro jeito. Menos em festas e mais em varandas. Menos entre cifras e mais entre histórias." A entrevista durou quase 1 hora. Quando terminou, as redes explodiram. Comentários em todos os cantos. Nunca vi um depoimento tão humano. "Miguel, você é um exemplo de coragem serena. A menina Ana, que alma." Isso é sobre sobrevivência emocional, não só física. A hashtag Miguel Falou ficou em primeiro lugar mundial. E junto com ela, hashtag Ana Salvou e hashtag Recomeço. No dia seguinte, programas reprisaram trechos da fala. Escolas discutiram o caso. Universidades abriram debates sobre abuso silencioso e invisível. E em uma pequena casa no interior, Ana assistiu tudo com os olhos marejados. "Ele não esqueceu", murmurou Dona Elza. "Não só não esqueceu, como transformou tudo isso em verdade", completou Natália, emocionada. Na nova casa, Miguel desligou o celular, respirou e pela primeira vez, desde aquele piquenique sob o céu falso, dormiu profundamente. Não era mais um homem que reapareceu. Era um homem que tinha finalmente, verdadeiramente nascido. Os dias que sucederam à entrevista de Miguel foram estranhamente silenciosos, mas era o tipo de silêncio que antecede algo maior, como o campo antes da tempestade ou o ar antes de uma mudança de estação. Havia algo diferente circulando no país, algo que não se via, mas que se sentia nas ruas, nas conversas, nos olhos das pessoas. A força de uma história verdadeira. No pequeno refúgio onde Ana e sua família haviam passado os últimos meses, protegidos do mundo, a mudança começou discretamente. No início, foi um carteiro visivelmente emocionado que deixou um envelope sem remetente na porta da casa. Depois, foram 2, 5, 10. Logo, chegaram pacotes, cartas escritas à mão. Algumas com palavras tremidas, outras com flores prensadas entre folhas. Mensagens de gente comum que nunca vira Ana, mas que agora falava com ela como se falasse com alguém da própria família. "Você não salvou só um homem, salvou todos nós um pouco." Seu silêncio foi o grito mais bonito que já ouvi. Essa casa simples virou símbolo de esperança. Ana lia cada linha com um cuidado reverente. Natália guardava algumas das cartas num baú, enquanto Dona Elza as empilhava na mesa, separando por assunto, como se fossem ervas para curas diferentes. Umas para a alma, outras para o orgulho e algumas para a fé. No entanto, foi em um domingo pela manhã que o país inteiro se emocionou novamente. Um dos principais programas jornalísticos da televisão exibiu uma reportagem especial intitulada "Heróis Invisíveis, a família que curou um desconhecido e tocou o Brasil." A matéria foi feita com delicadeza. Mostrava o quintal com árvores antigas, os vasos de cerâmica feitos à mão, as cordas de roupas balançando com o vento. Nenhuma imagem direta dos rostos. Mas mesmo sem ver Ana, Elza e Natália, o país enxergava amor em cada detalhe. Um trecho narrado comoveu especialmente os telespectadores. Nessa casa, o luxo era o silêncio. A tecnologia era o toque. E o remédio mais eficaz não tinha bula, se chamava compaixão. Ao fim da reportagem, a âncora do programa anunciou: inspirado por essa vivência transformadora, Miguel Silveira criou o Fundo Social Raízes do Cuidado,
com o objetivo de levar apoio a famílias humildes em zonas rurais, fornecendo recursos para tratamentos de saúde alternativos, cuidados integrativos e educação em saúde popular. No mesmo instante, a página do fundo foi ao ar e em menos de meia hora o site recebeu dezenas de milhares de acessos. Pessoas queriam doar, participar, se voluntariar. A ideia simples, nascida em um lugar onde quase ninguém olha, havia ganhado um país inteiro. A primeira doação oficial foi feita pelo próprio Miguel, 2 milhões de sua fortuna pessoal. Outros empresários, tocados pela iniciativa e pela dignidade com que ele reapareceu, somaram-se à causa. Em menos de uma semana, o fundo já havia recebido apoio de universidades de medicina, ONGs, associações de terapeutas naturais e lideranças comunitárias. Miguel, ao lado de Marcelo e de um pequeno grupo de especialistas, liderava cada decisão com calma e intenção. Ele não queria criar um espetáculo, queria criar estrutura e, acima de tudo, queria devolver. Na coletiva de lançamento diante da imprensa, Miguel foi direto. Eu não estaria aqui hoje se não fosse por 3 mulheres que não me deviam nada. E ainda assim, me deram tudo. O que me curou não foi um tratamento caro, mas um olhar, um cuidado constante, um chá feito com ervas colhidas à mão. Por isso, meu compromisso é fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de cuidado, para que ninguém precise de sorte para viver. Ana, Elza e Natália assistiram à coletiva de casa. Reunidas na sala, sentadas em cadeiras simples, com xícaras nas mãos, mal conseguiram comentar. Quando Miguel, ao final do discurso, olhou diretamente para a câmera e disse: "E que nunca se esqueça, heróis invisíveis existem, e eles salvam o mundo em silêncio." Dona Elza abaixou a cabeça e chorou em silêncio. Natália segurou sua mão. Ana apenas sorriu. Um sorriso cheio de algo novo. Algo que ela mesma ainda estava aprendendo a nomear. Nos dias seguintes, a casa voltou a receber correspondências. Mas agora vinham também convites para palestras, reconhecimentos, prêmios simbólicos. Miguel, respeitando a vontade delas, respondia um a um, dizendo que aquele trio preferia continuar curando do seu jeito, quieto, constante e generoso. Em sua nova rotina, Miguel passou a visitar comunidades, não para fazer discursos, mas para ouvir. Sentava-se com senhores e senhoras, perguntava o nome das plantas, aprendia sobre folhas que curam, sobre infusões antigas que acalmam, sobre sabedorias que não cabem em livros. Levava consigo um caderno e anotava tudo. Era um novo tipo de riqueza que ele acumulava agora, e em cada lugar que passava deixava sementes, de hortas, de esperança e de uma história que mostrava que recomeçar era possível, mesmo quando tudo parecia perdido. Certa noite, ao final de uma visita a uma comunidade ribeirinha, Miguel caminhava à beira do rio quando viu um grupo de crianças desenhando no chão com gravetos. Aproximou-se. Uma menina levantou os olhos e perguntou: "Você é o homem que morreu e voltou?" Miguel sorriu. "Não morri, só me perdi um pouco. Mas agora você está bem?" Ele olhou o céu, respirou fundo. "Agora eu estou vivo, de verdade." E naquela frase simples, Miguel entendeu que não era mais a dor que definia sua história, mas sim o que ele havia feito com ela. Era fim de tarde quando Miguel desceu do carro. Estava sozinho. Marcelo insistira em acompanhá-lo, mas ele recusara com gentileza. Precisava fazer aquilo do seu jeito, sem amparo, sem plateia. A mansão estava igual. Grama bem aparada, fachada imponente, portões eletrônicos. Tudo tão perfeitamente inalterado que por um segundo ele se perguntou se aqueles meses haviam sido apenas um delírio. Mas não foram. Miguel empurrou o portão lateral, que havia sido destravado com autorização judicial. O som do ferro se arrastando fez eco nos seus ossos. Passou pela entrada principal devagar, os passos ecoando alto no mármore da sala. Era a mesma casa onde viveu anos, onde jantou em silêncio,
onde sorriu por obrigação, onde se calou por medo. Parou em frente ao espelho da sala de estar, o mesmo onde certa vez Lorena se olhou enquanto dizia: "Tudo está sob controle". Era ali que ela sorria para si mesma, como se estivesse interpretando um papel de que jamais sairia. Ele não se aproximou, apenas observou. Seguiu pelo corredor, parou diante da biblioteca. Ao abrir a porta, foi atingido por um cheiro que misturava couro, madeira antiga e lembranças. Sentou-se na poltrona onde costumava ler, ou fingir que lia. Os livros permaneciam organizados por cor, não por conteúdo, estética acima de sentido. Fechou os olhos, e então vieram as vozes. Você se tornou previsível, Miguel. Você acha que alguém realmente te ama por quem você é? Cuidado com os fracos, eles se apaixonam fácil demais. Cada frase era uma cicatriz. Não gritavam, mas ecoavam. Profundas, secas, laminadas. Levantou-se, subiu as escadas com passos lentos. O quarto principal estava intacto, a cama feita, os travesseiros esticados. A penteadeira de Lorena, ainda com perfumes organizados milimetricamente. Tocou um deles e o frasco tombou. Não tentou impedir. Miguel se aproximou da janela. A vista era a mesma, um jardim meticulosamente aparado, estátuas de gosto duvidoso, uma fonte que nunca serviu para refrescar, apenas para impressionar. E então, finalmente desceu à garagem. Ali estava o carro em que costumava ir a reuniões. Luxuoso, frio, era um objeto, assim como ele fora durante tantos anos. Não havia mais nada ali que lhe pertencesse, só fantasmas. No hall de entrada, tirou o celular do bolso e ligou para Marcelo. Pode prosseguir com a venda. Tudo, casa, móveis, obras, carro, tudo o que for meu aqui já não me serve mais. Está certo disso? Estou. Mas quero que 100% vá para o fundo. Cada centavo. Que sirva para construir, não mais para esconder. Isso fecha o ciclo? Não. Isso o encerra com dignidade. Antes de sair, Miguel passou novamente pela sala. Parou diante da foto na parede. Ele e Lorena, sorrindo em um jantar de gala. Os dois vestidos de elegância, cheios de palavras prontas e emoções enlatadas. Tirou a moldura da parede, levou-a até o jardim e a colocou dentro da lixeira de metal. Risos fingidos não mereciam altar. Na saída, respirou fundo. Não olhou para trás. No carro de volta, sentiu uma leveza que não vinha da paisagem, mas de dentro. Um espaço se abrir em seu peito, e não para o vazio, mas para o que poderia ser construído com verdade. Ao chegar à cidade, foi direto ao centro comunitário que ajudava com o fundo. Crianças brincavam, mulheres cozinhavam, homens construíam hortas. Sentou-se no banco de madeira, suado de calor, cercado de vozes reais, gritos felizes, conversas descomplicadas, olhos limpos. Uma menina se aproximou com um desenho. É para você, disse ela, entregando uma folha com lápis de cor. Um homem segurando uma flor. Ao lado dele, 3 mulheres. Atrás, um sol. É a sua nova casa. Miguel sorriu. É mesmo, a melhor que já tive. E naquele dia, ao ver o papel nas mãos, soube que não era mais sobre o que perdeu. Era sobre o que escolheu manter. A primeira vez que Ana segurou a caneta diante do formulário de matrícula, as mãos tremeram. Ela havia preenchido muitas fichas na vida, para fazer feiras, para se inscrever em mutirões de saúde, para ajudar a mãe nos postos do interior. Mas aquela era diferente. Era o começo de uma estrada. O curso de enfermagem começaria em 2 meses. Seria na cidade vizinha, 3 dias por semana. Ela faria o trajeto de ônibus, 2 horas de ida, 2 de volta, e estava disposta. Não pelo diploma, mas pelo que aquele aprendizado significava. Miguel a esperava do lado de fora da secretaria da faculdade. Viu quando ela saiu com o envelope na mão, os olhos levemente úmidos, mas sorrindo. Pronto, disse ela, erguendo o papel.
Agora sou uma futura enfermeira. Ele abriu os braços. Ana mergulhou no abraço. Ali, naquela calçada simples, com carros passando e gente comum apressada, Miguel sentiu que estava no lugar certo, na vida certa. Você sabe que não precisava fazer isso por mim, né? Eu não fiz por você. Eu fiz porque você me fez lembrar quem eu sou e o que posso ser. Na volta para casa, cruzaram a estrada de terra em silêncio, ouvindo o barulho dos pneus contra o cascalho. O vento bagunçava os cabelos de Ana, e Miguel pensava em como, mesmo quando parecia tudo ruir, a vida insistia em florescer. Na casa simples, agora mais cuidada e cheia de pequenas reformas feitas com a ajuda do Fundo Social, Natália esperava com um caderno de receitas na mão. Estava mais forte, caminhava com menos esforço, dormia melhor e até começara a replantar o canteiro de temperos que tanto amava. Trouxe pão de batata para vocês, disse ela, colocando uma bandeja na mesa. E chá de hibisco com limão. Tira o peso do corpo e alivia o coração. Elsa apareceu com as mãos cheias de folhas secas enroladas em panos de linho. Tenho que levar isso amanhã. Vai ter reunião com gente da universidade. De novo, vó? Eles querem aprender. Finalmente. Querem saber como funciona o que antes chamavam de crendice. Nas últimas semanas, Dona Elsa passara a ser procurada por pesquisadores, estudantes de medicina alternativa e grupos de estudos sobre saberes ancestrais. Primeiro, tímidos, depois em fila. Gravaram depoimentos com ela, observaram seus rituais, ouviram as histórias que ela sabia contar com mais precisão do que qualquer livro. Ela ria de tudo isso. Passei a vida inteira chamando isso de cuidado de vó. Agora, eles dizem que é bioterapia tradicional popular. Vê se pode? Mas no fundo, estava orgulhosa. Miguel, sentado na varanda com um copo de café, observava tudo com calma. Era um novo ciclo. Nada era perfeito. Havia contas, havia desafios, havia dias difíceis. Mas havia também alegria honesta, vontade de fazer bem e amor suficiente para atravessar o tempo. Durante as semanas seguintes, Miguel começou a colaborar mais diretamente com o projeto Raízes do Cuidado. Não como figura pública, mas como ouvinte. Viajou com terapeutas, conheceu parteiras, curandeiros, visitou aldeias e comunidades ribeirinhas. Numa dessas visitas, uma senhora o puxou pela mão e disse: "Você é aquele que morreu e renasceu, né?" Algo assim. "Então agora você tem que parir vida nos outros, levar calor, porque gente fria demais já tem por aí." Ele nunca mais esqueceu essa frase. Em casa, ajudava nas tarefas, lia muito, escrevia no caderno preto, agora quase no fim, e cuidava do jardim. Plantava novas árvores, podava as antigas, carregava lenha, aprendia receitas com Dona Elsa. Era uma versão de si mesmo que jamais conhecera. Certa tarde, Ana chegou da aula com os olhos brilhando. "Hoje aprendi a medir pressão. Vó, amanhã você é minha cobaia. Só se trouxer pão doce." Fechado. Miguel a observava de longe, com um sorriso, e pensava em como tudo aquilo era, ao mesmo tempo, tão simples e tão imenso. Na varanda, mais tarde, conversou com Ana em voz baixa. "Você tem medo do futuro?" Ela pensou um pouco antes de responder. "Tenho. Mas agora tenho mais curiosidade do que medo. Isso é coragem." Ela apoiou a cabeça em seu ombro. "E você? Vai voltar para a cidade grande? Para os negócios?" Ele balançou a cabeça. "Não. Aquela vida foi feita para uma versão de mim que não existe mais. Eu quero continuar aqui, fazendo o que faz sentido, ajudando onde posso, vivendo de verdade." Ela sorriu. "Então somos dois." Na noite daquele sábado, sentaram-se todos ao redor da mesa de madeira. Era dia de bolo de fubá e histórias contadas sob a luz fraca da varanda. Dona Elsa falava de partos que acompanhou no meio do mato, de curas improváveis, de promessas cumpridas. Tem coisa que ciência nenhuma explica, mas o coração sabe. E todos concordaram.
Enquanto isso, lá fora, o mundo seguia em movimento. Mas naquela casa de quintal florido, onde a fé era feita de folhas e afeto, uma família reconstruída celebrava um novo caminho, não baseado no passado, mas em tudo que aprenderam a plantar depois da dor. E era só o começo. Era uma tarde morna, daquelas em que o tempo parece respirar devagar. Miguel e Ana voltavam da feira da cidade pequena, onde haviam comprado batatas, folhas verdes e um vidro novo de mel artesanal. Caminhavam lado a lado, em silêncio, como se palavras fossem desnecessárias ali. E eram. No trajeto, cruzaram com uma senhora que os observou com carinho e disse: "Casal bonito." Os dois sorriram quase ao mesmo tempo, mas não responderam. Entre eles havia algo que não se explicava com rótulos. Não era paixão, não era posse, não era aquele amor cinematográfico, com promessas, beijos longos e juras sob a chuva. Era outra coisa, algo mais sereno, mais raro. Era alívio. Era ter alguém que conhece o seu silêncio, sem precisar traduzi-lo. Naquela noite, enquanto Ana estudava na mesa da cozinha, Miguel lavava as xícaras. Observava-a com atenção, a forma como prendia os cabelos no alto da cabeça, o jeito como mordia a tampa da caneta, o brilho nos olhos ao compreender algo difícil. Era como assistir alguém nascer de novo, um pouco a cada dia. Quando terminou de secar os pratos, se aproximou. "Quer um café?" "Aceito." Ele serviu. Sentou-se ao lado dela. Ficaram assim por alguns minutos, cada um em seu universo, mas dividindo o mesmo espaço, até que Ana fechou o caderno e suspirou. "Às vezes eu penso que te encontrei para te salvar, mas quanto mais o tempo passa, mais percebo que talvez tenha sido ao contrário. A gente se salvou junto", disse ele. "Você acha estranho a gente viver assim, tão perto, e sem ser o que todo mundo espera?" Miguel sorriu com doçura. "Estranho seria se fosse de outro jeito. O que a gente tem é inteiro, é limpo, é nosso." Ela apoiou a cabeça no ombro dele, como fazia desde os primeiros dias. "Eu tenho medo que o mundo tente rotular isso. E se tentarem, a gente continua em silêncio. Porque o silêncio entre nós é mais verdadeiro que 1000 explicações." Com o tempo, as pessoas ao redor aprenderam a entender essa relação. Ana e Miguel se tratavam com respeito e cuidado. Havia abraços longos, palavras doces, mas não havia cobrança, não havia expectativa de futuro romântico. Era uma espécie de amor antigo, daqueles que não precisam ser confessados, que se revelam em gestos. Natália, certa vez, comentou com Dona Elza: "Eles se amam, né? De um jeito que pouca gente entende, mas que muita gente queria ter. Parece que ele é o que ela nunca teve, uma presença segura, e ela é o que ele sempre buscou, um lugar de paz." Elza assentiu. Não é todo dia que se vê uma alma reconhecendo a outra. Numa tarde de domingo, sentados à beira do riacho, próximo da casa, Ana e Miguel conversavam. "Você pensa em ter alguém, algum dia?" Ela perguntou de repente. "Não sei, talvez, se for leve, se for verdadeiro, mas nunca mais quero algo que me sufoque. Nem eu. E você? Eu tô conhecendo quem eu sou primeiro, antes de me oferecer a alguém. Isso é maturidade. Ou medo, é sabedoria. Amar alguém é bonito, mas se amar é urgente." Ela o olhou com gratidão. "Obrigada por nunca me pressionar a ser nada além do que sou. Obrigado você por ser exatamente quem é." Os dias passavam e a vida seguia num ritmo que Miguel jamais imaginou desejar. Aprendeu a consertar telhado, a podar árvores, a cozinhar feijão com alho e a ouvir sem interromper. Ana, por sua vez, crescia. Já dava pequenas palestras em comunidades, orientava mães, aplicava testes simples de saúde, era respeitada, admirada. Eles se apoiavam, riam juntos, partilhavam silêncios como quem divide o pão. Uma noite, ao som de chuva, Ana disse: "Se alguém me perguntar um dia que tipo de amor eu já vivi, vou dizer que foi com você, mesmo que nunca tenha sido romance."
Miguel apertou sua mão. E eu vou dizer que encontrei o amor mais puro no abraço de uma menina que não quis nada em troca, que só ficou e me olhou com bondade. E assim, naquele espaço onde o mundo esperava beijos e declarações inflamadas, eles se ofereciam algo mais raro: presença. Eram, acima de tudo, almas que se escolheram e que jamais se deixaram. Miguel escrevia devagar, as letras firmes, o traço limpo. A ponta da caneta corria pelo papel com a precisão de quem não tinha pressa, mas sabia exatamente o que precisava dizer. O título já estava na capa do caderno novo, de couro marrom claro, presente de Ana: A Corrida pela Vida. Não era um livro para vender, nem para autopromoção. Era um testemunho, uma devolução. A tentativa de organizar em palavras aquilo que só o tempo e o silêncio conseguiram curar. Cada página continha memórias que doíam e libertavam ao mesmo tempo. O gosto metálico na garganta, o céu azul demais, o toque de mãos humildes, o chá, o medo, o reencontro consigo mesmo. E, acima de tudo, a decisão de viver, não como antes, mas como sempre deveria ter sido. Ele escrevia sentado sob a sombra de uma árvore, num banco de madeira que ajudara a construir. À frente, uma pequena horta em crescimento. Ao lado, o riacho corria como um sussurro de eternidade. "O que está escrevendo agora?" perguntou Dona Elsa, trazendo um copo de suco. "Um capítulo sobre gratidão e sobre como, às vezes, a gente só aprende a viver quando quase morre." Verdade de vó essa aí." Ele riu. "Vou colocar assim mesmo no texto, com crédito, desde que não me peçam para autografar depois." Miguel sorriu e voltou à escrita. O livro seguia com honestidade. Sem floreios, sem vinganças, só a verdade, aquela que cura. Na cidade vizinha, Ana ajustava a gola do jaleco branco diante do espelho da sala de enfermagem. Era seu primeiro dia oficial como profissional. Respirou fundo. Pegou a prancheta. Caminhou pelo corredor. A clínica onde trabalhava era pequena, mas organizada. Recebia principalmente idosos da zona rural. Gente simples, que carregava no corpo marcas de uma vida inteira de trabalho. Ela foi chamada para a sala 3. O paciente era um homem de cerca de 80 anos, sozinho, com olhar desconfiado e expressão cansada. "Bom dia, seu Armando", disse ela, sorrindo. "Sou a enfermeira Ana. Vou cuidar do senhor hoje." Ele não respondeu de imediato. Olhou para ela por longos segundos, como se testasse sua presença. "Enfermeira nova, é? É meu primeiro dia. E vai saber cuidar de um velho como eu?" Ana se aproximou com calma, segurou a mão dele com delicadeza. "Sei, sim, porque um dia alguém cuidou de quem eu amava, sem nem saber meu nome. E isso mudou tudo." Os olhos do idoso se encheram d'água, e os dela também. Ela checou a pressão, ajustou o travesseiro, ofereceu chá, feito com folhas trazidas de casa, como ensinara Dona Elsa. E antes de sair disse: "O senhor não está sozinho. Está comigo agora." Na porta, o médico da clínica observava. Quando ela saiu, ele comentou: "Parece que já trabalha aqui há anos." Ela sorriu, ajeitando os papéis. Quando a gente aprende com quem cura de verdade, isso fica na pele. À noite, Miguel fechou o caderno. O livro estava pronto. Não em páginas impressas, mas em essência. Na última frase, escreveu: "A corrida pela vida não é sobre velocidade, é sobre quem escolhe parar no meio do caminho para ajudar alguém a continuar." Na varanda, ao lado de Dona Elsa e Natália, ele assistia o céu escurecer. Em outro canto da cidade, Ana terminava seu plantão e caminhava para casa, os pés cansados e o coração pleno. A vida tinha recomeçado, para todos eles. E agora, ao invés de fugir da dor, eles a transformavam em ponte. O ciclo estava completo e florescia. E aí, o que achou da história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.